Tudo bom, Bruno Mucchi? Tudo bem, Giba? Boa noite para ti e para quem já está conosco aqui em live no Instagram, viu? Instagram e também no YouTube, né? Porque isso vai para o teu canal. Ui, vai. Ô Mucchi, eu tava falando pro pessoal aqui em relação a essa nossa bandeira vermelha que faz com que a dupla Caju tenha uma restrição em relação ao que pode fazer de treinos. E eu sei que tu foi buscar informações justamente em relação a como é que eles estão se arquitetando, né? Porque o pessoal lá já está treinando em Porto Alegre, algo que não pode acontecer ainda aqui em Caxias. Como é que está a condição da dupla Caju? Pois é, né? Eu fui atrás dessas informações. O Caxias já tem arquitetado, caso não haja alteração de bandeira na região da Serra, já tem previsto que vai retomar os treinamentos a partir da próxima semana e está definindo o local. Já visitou e fez vistorias em Três Coroas, onde acontece a Copa Cidade Verde, onde é o R6, o distanciamento controlado, região de Taquara, né? E no momento Uhum. é bandeira amarela, então até permitiria treinamentos coletivos. Então o Caxias tem uma boa relação com essa cidade, né? Como a base vai bastante para lá, então vai, caso haja necessidade, não troque a bandeira, e já que o Caxias também tem interesses em ser campeão do campeonato estadual, né, ser campeão do Gauchão, então o Caxias pretende retornar aos treinamentos, então já fez contatos lá em Três Coroas, fez vistorias e alguns campos para ver também as condições dos locais, para quem sabe poder retomar as atividades em Três Coroas, caso não haja alteração de bandeiras aqui em Caxias do Sul, né? Falando um pouco Lá onde tem o Mundo Novo, né? O time lá de Três Coroas. isso. E como tu bem citaste, onde tem a Copa Cidade Verde e onde nós imaginamos que haja até alguns contatos do presidente que até pouco tempo, antes de ser presidente do clube, ele comandava a base, né, o Muki. E ele Sim, ia nessas competições junto e certamente tem os contatos lá em Três Coroas para fazer essa mão, que pode ser muito interessante. E se for viável financeiramente, o Caxias tem mais é que fazer, o lógico. PC é bastante influente nesse meio, né, Gibran? Ele era diretor da base do Caxias há muito tempo, ajudou nas categorias de base do Caxias. O próprio Laírton, né, que é o coordenador da base do Caxias, integra também o elenco profissional, faz parte do trâmite base profissional do Caxias, então conhece bastante a região e não seria um problema desenrolar para que isso acontecesse, né? Essa sede do Novo Mundo. O que também, nesse momento, é trabalhado é a situação financeira, né? Já que também requer um investimento e treinamento local. Mas, claro, tudo com o Caxias visando a retomada do campeonato. Fala um pouco do Abraço, Juventude. abraço para a Célia Dietrich, para o Diego Borges, para o Pedro Rossano, para o Gordinho do Ju. E o Juventude vai fazer alguma coisa? O Juventude, eu conversei hoje com alguns membros da direção do Ju, e como o Juventude não tem, pelo menos nesse momento, né, o objetivo que nem o Caxias já está garantido na final. O Juventude pode chegar a disputar a final, né? Ainda não tem garantido. Então o Juventude tem um pensamento um pouco mais distinto. O Juventude aguarda essa alteração de bandeira e o Juventude, até apurando essas informações, eu soube que a federação passou para os clubes a data também, digamos assim, a gente pretende começar no dia 19, mas pode ser que comece no final de semana do dia 25, 26. Então, o Claro. Juventude interpretou assim, olha, pode ser, quer dizer que a federação já está também pensando e projetando que não comece exatamente no dia 19, pela questão do pouco tempo. E temos quatro equipes treinando, né? Temos Ipiranga, São José e a dupla Grenal. Então, os É, outros clubes também precisam retornar aos treinamentos. Então, pode ser que haja uma alteração nesse modelo previsto. Claro, depende ainda da autorização do governador Eduardo Leite, e deve acontecer na próxima semana o posicionamento dele sobre o retorno do Campeonato Gaúcho, mas esse é o posicionamento do Caxias e do Juventude. O Caxias, caso haja alteração de bandeiras, permanece em Caxias do Sul, caso não haja, pode buscar outras alternativas como Três Coroas. Já o Juventude, ele aguarda, né, uma bandeira laranja que permite pelo menos treinamentos físicos aqui em Caxias do Sul. eu vou dizer uma coisa. Em primeiro lugar,
esse protocolo que a federação apresentou ontem é mais do que um protocolo, é uma ideia de disputa além dessa questão sanitária, que inclusive, é bom que se frise, ela independe da bandeira na qual estão as regiões em que vão acontecer os jogos. Independe. Esse é um protocolo para mostrar que pode ser viável a disputa do Campeonato Gaúcho, mesmo em meio à pandemia. Aí tem aquela questão que a gente fala muitas vezes, que é há clima, não há clima. Essa é uma questão que, nesse momento, eu acho que ela tem que ser colocada em segundo plano. Uma coisa é fazer uma competição no Maracanã com o pátio do estádio tendo um hospital de campanha. Outra coisa é tu fazer um campeonato em algumas sedes em que não vai acontecer sequer essa proximidade, que eu falo mais por uma questão moral, tu fazer uma disputa esportiva, o pessoal vibrando com gol, onde tem gente morrendo a alguns metros, é uma falta de respeito. Agora a gente tem que pensar também no aspecto do emprego, e a gente sabe que muita gente depende do futebol. Jogador, comissão técnica, os CPF, dirigentes, normalmente os CPF, dirigentes, eles são. Como é que é? CPFs e CNPJs dependem do futebol, né? Mas é que tá. O pessoal da imprensa também, tem colega que a gente sabe que já procurou a SEG para receber as cestas básicas que a entidade está distribuindo. Inclusive alguns que não gostaram da ideia do campeonato voltar com as transmissões via off-tube, pelo amor de Deus, né? Além de ser mais seguro, é a forma de viabilizar e de sensibilizar o governador. Então vamos botar, né, o dedo na moleira. Mas a gente fala das duas situações, da situação financeira, da situação econômica, lógico, e da questão sanitária. Há nesse protocolo, né, Muk, isso para a dupla Caju, assim como para os outros clubes, vai ter uma modificação na questão de orçamento, por causa da situação da concentração intermitente. Os clubes vão ficar direto. Quando realizar o primeiro jogo, tem, acho que na antevéspera, a testagem, e dali os caras vão para a concentração e ficam até o fim do campeonato. Por Para isso que a gente fala que, em teoria, é mais seguro, né? Porque se os caras vão fazer a testagem antes da competição e vão continuar num lugar em que eles vão estar reclusos, não vão para o Zafari, não vão para o Carrefour, sei lá onde, para fazer compra e pegar no mercado ou em qualquer outro lugar. Vão estar no hotel que a gente imagina vai estar sendo também fechado para essas delegações. Então aumenta o custo, mas parece que dá alguma segurança sim, né? para 2/3 do campeonato, né, Giba? Para 2/3 dos clubes do campeonato, vai acabar em uma semana esse regime de É, concentração, né? Mas tem que pensar nos outros também, nos demais. E dá para levantar também o questionamento, né? Se o Caxias não classificar, o Caxias ele retorna, Caxias do Sul, os atletas seguem a rotina de treinamento ou também tem que ficar em separado, concentrados, né? Eu acredito que possa sim retornar, né, e seguir os testes aqui, os treinamentos, e antes da final, caso haja esse cenário, ser testado novamente o grupo de atletas para retomar, né? Mas é uma questão ainda que depende de como vai acontecer a retomada do campeonato. é. E aí a gente fala do Caxias que está brigando pelo título e que sabe que vai ter uma decisão de campeonato pela frente, independente de como for o segundo turno do Caxias, esse restante de segundo turno, o Caxias tem uma final de campeonato. O Juventude está num grupo com uma pontuação baixa, que ele daqui a pouco pode sim se habilitar às finais desse segundo turno. Isso não está proibido, mas hoje o que se tem garantido é que o Caxias está na decisão do campeonato. Meu afilhado lindo, muito orgulho de você, é tua Dinda? Minha madrinha, aquela que tem o Miguel, que é colega da tua filha, né, Giba? Ah, sim, 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 a O mundo é Silvana, muito pequeno, né? bom. O mundo é pequeno, o mundo é pequeno. Já que a gente começou falando do Caxias, o que tem de novidades além dessa questão no Caxias essa semana? Foi tranquila, né? Foi tranquila pro Mais, Caxias. mais tranquila do que gostaria, inclusive, né, Muk? O Caxias queria continuar treinando. Para o Caxias, uma das principais novidades nessa semana, né, Giba, é que pouco mais de 7 dias, de uma semana da campanha Honradores da História, o Caxias bateu já 100 mil, né? 100 mil reais, atingiu a meta de 100 É, mil reais em uma semana. O objetivo é conseguir 2 milhões, né? Uma campanha desenvolvida pelo marketing, pelo administrativo do clube, que busca
bom, costurar os prejuízos, podemos dizer assim, nesse período de pandemia. Então, o Caxias já conseguiu arrecadar R$ 100.000. O importante é a participação do torcedor, do sócio nesse momento, do próprio conselheiro, investidor. Bom, então é legal salientar essa situação. E o Caxias que aguarda, né, para quando puder retomar as atividades, oficializar as renovações contratuais do próprio Vidalete, né, que não foi oficializado ainda, apenas o Vinícius Baiano e também a situação do Gilmar, os dois já foram oficializados, e falta também desenrolar a história com o da Silva, a permanência do da Silva, tem que conversar com o Grêmio, né, mas a permanência da Silva existe, a possibilidade da permanência dele, e eu diria nesse momento que, pelo que eu tenho de informações, é bem viável que ele permaneça para a disputa da Série D. Muito bem, eu já nem sei mais o que comentar do Caxias, porque eu já falei várias vezes, vou só dar um briefing aqui de novo. O Caxias está fazendo certo. Manter o time que está bom, e se mantiver esse time, acrescentar um que outro jogador, até na questão numérica, né? Por uma eventual Série D, o Caxias está bem encaminhado. Eu espero, sinceramente, que a defasagem que a gente sabe que pode acontecer nesse período em que o Caxias não está treinando, a dupla Granal está, pode daqui a pouco, no Campeonato Gaúcho, desequilibrar. Mas ainda assim eu confio no que o Caxias já mostrou, na qualidade que o Caxias já nos apresentou, e ainda acho que o torcedor tem o direito de sonhar em primeira parte com algo melhor no Gauchão. Aí depois o resto do ano, vamos ver, né? Tem muita água para rolar embaixo da ponte. É isso do Caxias? É isso do Caxias. Então vamos mudar, vamos para o Juventude. Aliás, sabe que eu falei agora, lembrei do Daniel Félix, o lado verde da força. E eu tava vendo uma foto do Daniel Félix no Instagram. Quem ainda não segue o Daniel Félix narrador, cara, pelo amor de Deus, segue. Segue. Eu não tive Pelo tempo amor. de Que printar figurinha. esse grupo aí, né? Ele agora tá um gordinho simpático, antes era um magrinho e esquisito. É. Tu vê como Grande Daniel quando Félix. um pouco de gordura faz a pessoa mudar, né? O astral. Antes estava meio Lógico, imagina uma picanha, aquela gordurinha, Bruno Moura. tá louco, né? Tu entrou, agora sim. Ô, Muki, Giba, vamos lá de eu quero novo. aproveitar que tu falou que a gente vai entrar no Juventude, eu quero aproveitar que o Cabide entrou na live e Ô, Cabido. quero parabenizar sobre as ações do Departamento de Comunicação do Juventude nesse momento, porque era uma coisa que o Juventude não utilizava tanto, que era o canal no YouTube, né? O Juventude está colocando jogos antigos e o próprio Cabide está destrechando isso aí, está mexendo nesses arquivos. Então, é legal ver o Juventude se mexendo nesse aspecto também, entrando em mais uma ferramenta, né? Ele, chefiado Verdade. pelo nosso Louro José, né? O Arthur D'Alegrave, o próprio Gabriel Tadioto, bem legal. Assim como pelo lado do Caxias também tem um trabalho bacana do Vitor e também da Milena. As redes sociais dos clubes elas têm que ser bem aproveitadas, né? Cada vez mais bem aproveitadas, principalmente nos momentos como esses que nós estamos, em que a imprensa não pode estar tão próxima aos clubes e passar informações, passar até matérias especiais, entrevistas, enfim, com jogadores. Essa é a hora da turma, do pessoal da imprensa, incrementar o trabalho que já é bom. O Gilmar Campagnolo e o Breno volta para o Juventude. Tá certo isso já, Muki? Sim, tá certo. Já o Breno era para voltar essa semana, né? Caso os treinamentos tivessem recomeçados, para ele ser testado. Ele está em Curitiba, realizando seus treinos específicos na capital paranaense. Então, ele retorna a Caxias do Sul quando tiver as condições para testagem e depois para começar os treinamentos, recomeçar, né? Já que ele já teve uma passagem anterior. Ele foi o primeiro reforço, podemos dizer assim, do Juventude para a sequência da temporada, né? Já que o Atlético não adquiriu o passe do jogador, ele disputou o campeonato estadual, não permanece no Atlético, volta para o Juventude. E é um jogador que já foi bastante usado pelo Pintado no Figueirense, um atleta de confiança do Pintado que volta a trabalhar com o novo técnico do Júnior. Ajudou a salvar o Figueirense no passado, né? Com o Pintado. Bom, eu sei que tu tem um rosário aí para desfiar com algumas coisas que tu descobriu, né? Sim, sobre o Juventude, né, Giba? Vamos começar pelo início. Muito boa essa frase, né?
O Poética. Juventude terá na próxima semana o Pintado aqui em Caxias do Sul. Ele chega na segunda, a tendência é que já na segunda de meio-dia almoce com a direção do Juventude para o primeiro contato pessoalmente entre eles, né? Eles fecharam um acordo por telefone, mantiveram contato durante esse período todo, mas tudo de forma remota, né? Não tiveram um contato específico. Então o Pintado chega a Caxias do Sul durante essa próxima semana, que inicia no domingo, né? Chega segunda-feira, já se reúne com a direção e começa a trabalhar. Na próxima semana também, o Juventude vai confirmar as contratações do zagueiro Augusto, de 23 anos, chega por empréstimo do Londrina até o fim da Série B, do Wellington Silva, lateral direito, ex-Fluminense, Flamengo, Inter, chega do Boa Vista, com contrato até o fim da Série B também, e o Tarta, volante do Gama, 28 anos, chega também por empréstimo da equipe do Distrito Federal até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Esses atletas estão confirmados e chegam na semana que vem para pousar com a foto do Juventude, posar, né? Pousar é um avião, posar com a foto do Juventude e serem oficializados como reforços do clube para a sequência da temporada. Sobre o que eu descobri, sabe por que o Juventude anunciou o Bochecha essa semana? Por quê? Apareceu uma proposta muito boa pelo Bochecha e o Juventude poderia perder o atleta se não anunciasse essa semana. Então o Bochecha veio, assinou o contrato, então para o Juventude não perder o atleta, teve que, às pressas, chamar o Bochecha para vir, assinou o contrato até o fim de 2021. Muito bem. Juventude tem algum tipo de parceria encaminhada? E isso é interessante dizer. O pessoal pergunta se tem parceria para trazer jogador, parcerias com outras situações de negociações. O que tu descobriu também a esse respeito? Ano passado, o Juventude firmou a parceria com a LA Sports, uma parceira do clube, uma parceira paranaense, que investe no Juventude. E a LA Sports tem muitos parceiros. Um deles é o Cláudio Matsumara. O Cláudio Matsumara é um brasileiro que tem descendência japonesa, né? Um empresário que lida bem com o futebol, e ele tem relação bem próxima com dois clubes, um clube do Japão e um clube da Bélgica. Ele é meio que um intermediário desses clubes, busca jogadores do futebol brasileiro, leva para lá, traz jogadores do futebol do exterior para o futebol brasileiro, e ele também, junto com a LA Sports, fechou uma parceria com o Juventude, é mais um que chega para ajudar nesse momento, né, de pandemia, nesse momento complicado, a gente sabe das dificuldades financeiras, principalmente do futebol aqui de Caxias do Sul. Então, o Cláudio Matsumara é mais um que vem ajudando nesse momento de dificuldades que os clubes encontram. E, recentemente, o Juventude se manifestou pela direção, né, que terá uma das menores folhas salariais da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é verdade, mas também não quer dizer que será a folha com um valor menor. Isso porque tanto a LA Sports como o Cláudio Matsumara também irá ajudar uma quantia de salários do grupo de atletas. Então, é uma parceria que o Juventude fez também, prospectando nesse mercado do exterior e também ajuda financeira, principalmente nesse momento da pandemia. Isso é sempre bom. É sempre bom e a gente sabe do potencial também que o Juventude tem na formação de atletas e que é bom que tenha também abertura no mercado internacional. Ao mesmo passo que essa não pode ser uma via de mão única, o Juventude precisa de contrapartida e pelo que tu descobriu isso vai acontecer. Então vamos aguardar, né, para saber das cenas dos próximos capítulos. Contratação... O diga, Cláudio diga. Matsumara esteve em Caxias do Sul hoje, esteve também no acerto com o Bochecha, então ele está bem próximo da direção do Juventude. Ele conheceu o Juventude ano passado, no jogo do acesso contra o Imperatriz, ele esteve aquela semana do jogo aqui em Caxias do Sul, e aí percebeu o bom ambiente, a boa relação com o próprio Juventude, com a LA Sport, que ele já conhecia, então resolveu firmar a parceria nessa temporada. E outra coisa, né, potencial de mobilização de público. Ele veio num jogo que o Juventude colocou recorde de gente no Jacone, isso é muito bom, muito bom. Reforço, tem alguém chegando, Bruno? O reforço, esses três, né, que eu comentei. Não, alguém novo, alguém novo.
eu fui atrás, né? Então, o Juventude, ele tem algumas negociações em andamento, né? Não consegui descobrir quem é essa peça, mas o Juventude pode anunciar, na próxima semana, caso se concretize esses movimentos do Ju, um meia atacante, jogador que atue pelo lado do campo e que também possa atuar como meia. Seria uma aposta do Juventude, assim, o jogador vindo de fora, não está aqui no Rio Grande do Sul. Estou atrás dessa informação ainda, pesquisando alguns nomes, buscando algumas informações, mas pode ser que o Juventude traga, né, essas peças. Sobre contratações ainda, chegou a ser comentado sobre o Domingos, né, zagueiro que esteve aqui em 2017. Eu fui atrás e o Domingos foi um zagueiro que foi oferecido ao Juventude. Então, o Juventude, claro, sempre interessou pelo Domingos, acredito que pode ser uma peça importante caso concretize a negociação, mas por enquanto ainda não é uma sinalização de proposta. Isso é o que eu tenho de informação nesse primeiro momento. Muito bom. A gente às vezes recebe informação com tanta antecedência que às vezes elas não confirmam. E isso é do jogo. Espero que os internautas entendam isso. Às vezes tem até colega que não entende bem como é que funciona isso, talvez por não estar acostumado a dar informação. Mas o tempo sempre se encarrega de ensinar como a vida funciona. O Maurício Fraga, além do John, alguém mais deixa o Jacone? Alguns, né, Muki? Vamos repassar quem já foi. O John Lennon, que acertou nessa semana com o Vila Nova, retorna ao clube onde ele foi formado. O Rodrigo Anchieta já saiu também. Bruno Xavier, aquele atacante que teve passagens pela base do Corinthians, passou por Sport, outros clubes, acabou não se firmando também, deixou o estádio Alfredo Jaconi. O Lucas Ontiveiro saiu também. Então aí são 4 saídas já confirmadas. Tem uma situação que o Juventude está desenrolando ainda, que é a do Iago Dias. O Iago Dias, Giba, ele tinha contrato com o Juventude até o fim do Campeonato Gaúcho, mas pela pandemia isso travou, né? Ele pode renovar para jogar a reta final do estadual, como também pode não renovar, né? Então o Juventude trabalha com isso e o Juventude tem a preferência numa renovação contratual para a Série B do Campeonato Brasileiro. Só que nessa preferência, o Juventude tem que alterar o salário dele e pagar um pouco a mais. Então o Juventude avalia se vale a pena manter o Iago Dias, porque o Juventude terá de volta o Breno, terá o Dalberto, terá o Denilson. Então, aí o Juventude já também supre um pouco das características de atacante pelo lado, né? Então, o Juventude trabalha nesse momento para avaliar. Meu sentimento nesse momento. Eu acredito que o Iago tem encerrado a passagem dele pelo Juventude. É um sentimento, não é uma informação. Pode ser que amanhã depois isso não aconteça, né? Mas pelo que eu tenho de informação nesse momento, pode ser que o Iago já não faça mais parte dos planos do Juventude daqui em diante. Abraço para o meu amigo João Batista Filho, que tem bom gosto para escolher o nome das filhas. Ele também tem uma Maria e uma Isabela na vida dele. O Muki, a questão. Não Sou sabia? sou um fã do canal do JB no YouTube. Vamos entrar no canal do JB qualquer hora. O negócio é o seguinte, Muki, o Iago Dias ele foi, infelizmente, uma das vítimas dessa pandemia no aspecto profissional. Aspecto profissional, minha gente, pelo amor de Deus. Por quê? Porque ele teve uma sequência interrompida no Juventude. Ele teve quantos jogos? 3 ou 4? 3? Jogou contra o 15, contra o Grêmio, contra o América, eu acho que é isso. Acho que ele fez Contra o Aimoré. 4 jogos. Eu, assim, puxando por alto, lembrei de 4 jogos. Muito pouco tempo. Esse cara, se ele fosse até o final do Gauchão, poderia o Juventude fazer um diagnóstico maior dele. Se vale ou se não vale o investimento. Esse é o problema. Esse é o problema. Essa pandemia, nada é tão irreversível quanto perder a vida, e eu não quero jamais ser mal interpretado nesse aspecto. Sim. Eu quero só dizer que todo mundo tem, profissionalmente falando, seus contratempos nesse momento. Parece que é o caso do Iago com o Juventude. 5 jogos. Ele jogou também 5 contra jogos. o São José. Ah, então tá. É isso aí, mas jogou pouco. E teve desses jogos aí para ele ter começado. Quantidade, né? Sim, Qualidade. e em minutos, né? Em minutos. Ele teve jogos desses que nós falamos aí que ele entrou no decorrer do jogo.
Boa noite, sempre acompanhando essa dupla. Um abraço, Marcelo Alves de Gramado. Valeu, Marcelo, tamo junto, aquele abraço. Aliás, o pessoal mandou perguntas para ti, né? Ah, Eu, Moki, no Instagram. Aliás, sempre deixando o nosso ouvinte, internauta, grande Marcos Guerras, a dica é de que o Bruno Muck vai colocando, né, durante a semana, na véspera, na antevéspera, Silvana, a possibilidade de você perguntar e da gente trazer a resposta aqui, né, Muck? sim, eu perguntei não, deixei a caixa de perguntas aberta e vieram algumas, né? Eu ressaltei três. Uma foi uma corneta do Eltinho perguntando aonde que eu corto meu cabelo. Pra ele não ir. Para ele não ir, eu imagino eu, né? É, e também teve algumas outras perguntas. Algumas foram repetidas, né, Giba? O Hum. Naldo, vem ou não vem? Essa foi a pergunta que eu mais recebi. Acho que vai a gente salientar de novo, né? Eu fui atrás da informação com a direção do Falou com o Juventude, Naldo, né? com a direção do Juventude e com o Naldo, diretamente com o Naldo, jogador. Ele me disse com essas palavras: para acontecer um negócio, tem que ter os dois interessados. Eu não recebi nada por enquanto, não recebi nenhuma proposta, não recebi nada. Então, o Naldo, nesse momento, não recebeu nenhum contato do Juventude, tem a identificação toda. Claro que pode acontecer mais futuramente um desfecho positivo, principalmente pela identificação entre Juventude e Náutico, mas nesse momento, tanto a direção quanto empresário e jogador negam qualquer contato para ele reforçar o Juventude. Eu diria que nesse momento, sem chance nenhuma. Sabe que olha, deve fazer uns 2 ou 3 meses já. O pessoal tem mandado recado para mim, seja nas minhas redes sociais ou até na rádio, perguntando sobre o Naldo, justamente pelo fato do Naldo ter uma identificação com a Juventude, por ele estar já em fase final de carreira, se ele poderia encerrar a carreira no Juventude. E agora surgiu de novo essa semana essa situação e eu vou resumir uma questão para o nosso ouvinte, internauta. Muitas vezes, essas especulações, como a que surgiu essa semana, pode fazer com que haja uma negociação futura. Até o presente momento, não tem nada. Até o presente momento, o Juventude não procurou o Naldo e o Naldo não procurou o Juventude. Qualquer outra coisa que você ouvir aí não condiz com a verdade. Tem mais coisa, Muk? Tem mais uma pergunta que também foi duplicada, né? Com a Hum. chegada do Rafael Silva, me perguntaram, Juventude cessa um pouco a busca para um caminho da nove? E eu fui atrás. Por enquanto, sim. Juventude também aguarda o desempenho do Bruno Nunes, também do próprio Rafael Silva, para ver como eles vão se sair. E pode ser que haja um desfecho positivo numa negociação que o Juventude tentou anteriormente, mas que está parada por enquanto, né? Depende da pandemia também, do retorno. O Juventude não alimenta nenhuma possibilidade nesse momento, mas por enquanto, para a camisa 9, é Rafael Silva e também Bruno Nunes. Abraço pro Boa Noite Caxias. É o Almeida ou o Otaviano que administra esse perfil aí? Tá, boa pergunta. Um abraço para a dupla que a partir das 10 comanda as noites da Rádio Caxias. Eu vou só lembrar uma coisa pro torcedor. Aliás, tu tem memória melhor que a minha, mas tu vai talvez acrescentar no que eu vou dizer. O Juventude, em 2017, quando jogou a Série B do Brasileiro, teve como principal destaque o Thiago Marques. Naquele ano, o Juventude tinha tentado jogadores mais experientes. Eu lembro do Neto Berola, eu lembro do que jogou no Grêmio, estava lá em Goiás, o Viçosa. O Viçosa. O Juventude foi em busca de outros jogadores, até acho que o próprio Wellington Paulista, o Juventude buscou informações. Mas do Viçosa, Alexandro. eu lembro. Quem? Alexandro. Alexandro, Viçosa. Enfim, esses jogadores mais experientes, o Juventude foi atrás naquela vez. E aí trouxe o Thiago Marques. Ah, pois é, mas tenta o Viçosa, tenta o Alec Gol e traz o Thiago Marques. O Thiago Marques botou o Juventude na Série B do outro ano com os gols que ele fez no primeiro turno e que foram suficientes para o Juventude atingir aquela pontuação que lhe garantia na primeira divisão, na segunda divisão. Então o Juventude permaneceu na Série B pelos gols que o Thiago Marques marcou no primeiro turno. Foi o cara que hoje, inclusive, o pessoal manda recado dizendo que tem que voltar para o Juventude. Então, daqui a pouco o Rafael resolve, daqui a pouco o próprio Bruno Nunes pode resolver, assim como nada está proibido do Juventude conseguir, num negócio de ocasião, contratar um cara mais experiente,
ou até os amores, as paixões do passado baterem a porta do presente. Pensem nisso. Pode ser. Pode ser? Gurizada, desses reforços que já foram confirmados, quais poderão jogar a Copa do Brasil? É uma bela pergunta do Marcelo Alves. O Tarta não pode, porque ele jogou já contra o Brasil. O Tarta não pode, o Bochecha pode, porque o Bochecha não atuou nessa temporada pela Copa do Brasil. O Augusto e o Wellington Silva, eu não estou lembrado. O Carlos Eduardo pode, o Carlos Eduardo não jogou ainda nessa temporada, né? E o Rafael Silva também pode. Sobre o Augusto, vamos ver aqui. Estou com meu notebook do lado aqui até para servir de informação em tempo real, né? Inclusive, tá dando uns unidos no teu microfone, esse teu notebook. Na verdade, eu acho que os vizinhos aqui com moto, com carro, Digo. Sério? Que vizinhança chata, hein? Pelo amor de Deus. Quebrada, né? Sobre Augusto. O Augusto não pode, porque ele jogou contra o próprio 15 de Piracicaba. Tudo bem. E o Wellington Silva, para confirmar, mas pelo que eu tinha visto, ele não poderia porque jogou contra a Chapecoense. Então... desses 5, a princípio, 3 podem. Já é uma boa. Já é uma boa. Já é um incremento. Então tá, Bruno Muqui, tem que ver o Pereirão, tá começando a novela, cara. Tá na hora da novela, né? Então, acho que é um bom momento da gente encerrar a nossa live, né? Tá bom, Muqui? Valeu, Giba, e um abraço para todo mundo que nos acompanhou por aqui. Aquele abraço, até a próxima.